Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma aula remota síncrona, aula número 6 de literatura. E o assunto de hoje é José de Alencar. José de Alencar nasceu em maio de 1829 em Messejana, que à época do seu nascimento gozava do estatuto de município, tendo perdido tal categoria em 1921. Sendo integrado na cidade de Fortaleza, nascida em uma relação ilegítima e considerada escandalosa à época, visto que seu pai era sacerdote da Igreja Católica, teve sua paternidade reconhecida através de uma escritura de reconhecimento e perfiliação de filhos espúrios, em 1859, que registrava que o padre José Martiniano de Alencar, já sendo um clérigo de ordens sacras, contraiu amizade ilícita e particular com Dona Ana Josefina de Alencar, sua prima no primeiro grau, e dela tem tido desde aquele tempo até 12 filhos. José de Alencar foi o primogênito do casal, e seu apelido em casa era Cazuza. Era irmão de Leonel Martiniano de Alencar, sobrinho de Tristão Gonçalves, neto de Bárbara de Alencar e primo em segundo grau de Hipólita Martiniano de Alencar Araripe. 7 anos antes de seu nascimento, em 1822, Dom Pedro I havia proclamado a independência do Brasil e tornara-se imperador do Brasil. 2 anos após o seu nascimento, em 1831, o monarca, cedendo às pressões interna e externa, abdicaria em favor do filho e retornaria para Portugal. É nesse cenário político de disputas pelo poder que o jovem escritor crescera, acompanhando o pai, que seria senador e posteriormente governador do estado de Ceará. Transferiu-se para a capital do Império do Brasil, o Rio de Janeiro, e José de Alencar, então com 12 anos, foi matriculado no Colégio de Instrução Elementar. Em 1844, matriculou-se nos cursos preparatórios da Faculdade de Direito de São Paulo, começando o curso de Direito em 1846. Fundou, na época, a revista Ensaios Literários, onde publicou o artigo Questões de Estilo. Formou-se em Direito em 1850 e em 1854 estreou como folhetista no Correio Mercantil. Casou-se com Georgiana Augusta Concharne em 1846 até 1913, com quem teve 6 filhos, entre eles o escritor Mário de Alencar e o embaixador Augusto Concharne de Alencar. Em 1859, tornou-se chefe da Secretaria do Ministério da Justiça, sendo depois consultor do mesmo. Em 1860, ingressou na política como deputado provincial no Ceará, sempre militando pelo Partido Conservador Brasil Império. Em 1868, tornou-se ministro da Justiça, ocupando o cargo até janeiro de 1870. Em 1869, candidatou-se ao Senado do Império, tendo o imperador Dom Pedro II do Brasil, não escolhido por ser muito jovem ainda. Em 1856, publicou o primeiro romance, 5 Minutos, seguido de A Viuvinha, em 1857, mas é com o Guarani, em 1857, que alcançou a notoriedade. Estes romances foram publicados todos em jornais e só depois em livros. José de Alencar foi mais longe dos romances que completam a trilogia indigenista: o Guarani, em 1857, Iracema, em 1865 e Ubirajara, em 1874. O primeiro fala sobre o amor do índio Peri com a mulher branca Ceci. O segundo é uma epopeia sobre a origem do Ceará, que é Iracema. Tem como personagem principal a índia Iracema, a virgem dos lábios de mel, e cabelos tão escuros como a asa da graúna. O terceiro tem por personagem o Birajara, valente, guerreiro, indígena, que durante a história cresce em direção à maturidade. Em 1859, tornou-se chefe da Secretaria do Ministro da Justiça,
Sendo depois consultor do mesmo, em 1860 ingressou na política como deputado provincial do estado, sempre militando pelo Partido Conservador Brasil Império. Em 1868 tornou-se ministro da Justiça, ocupando o cargo até janeiro de 1870. Em 1869 candidatou-se ao Senado do Império, tendo o imperador Dom Pedro II do Brasil não escolhido por ser muito jovem ainda. Bem, gente, agora chegou o momento da atividade, e a atividade proposta de hoje é vocês pesquisar uma obra de José de Alencar, qualquer obra que vocês quiserem, você coloca assim, obras de José de Alencar, e vai aparecer várias obras, você vai escolher uma dessas obras e pesquisar o resumo dessa obra e copiar no caderno para ser apresentado na próxima aula, certo? Até mais!